E eu literalmente passei todo o meu dia esperando um momento de silêncio e espaço para que eu pudesse gravar esse vídeo. Bem, pra quem não lembra, eu divido casa com mais 3 pessoas e esse apartamento não é grande o suficiente pra ter um espaço só meu, enquanto todas as pessoas estão ocupando o apartamento simultaneamente. Enfim, é só justificando que hoje não vai ter uma luz natural e que sim, eu vou fazer isso de vez em quando pra luz do computador, né, ajudar. Queria mostrar o céu, mas tá escuro, não dá pra ver nada. São quase 8h30, mais um dia de chuva. E é só respirar que amanhã é um dia que promete ter um pouco de sol. Vamos lá. Deixa fluir que vai. Eu vou olhar assim pra cá de vez em quando e pra cá, porque hoje pela primeira vez decidi fazer um roteirinho. Só eu entendo esse roteiro, basicamente. Então, vou pegar umas colinhas, porque ultimamente tenho tido a sensação de que tem faltado alguma coisa. Sempre eu saio do vídeo com a sensação, pô, velho, eu acho que faltou dizer alguma coisa, mesmo que eu não lembre o que, mas eu sempre fico pensando que foi muito superficial. Enfim, né? Imagina se eu fosse profunda, num vídeo de 20 minutos. Ok. Não sei se você já parou pra pensar que na sua vida, ou até mesmo na vida de outra pessoa, né? Já que é comum a gente se comparar com um coleguinha, algumas coisas e algumas áreas parecem fluir com uma leveza muito maior do que outras, né? Por que será? Não sei. Ultimamente eu tenho pensado um pouco sobre isso. E, cara, no dia que eu tiver respostas assim concretas sobre as coisas, eu acho que eu mudo o nome do canal. Não mudo o nome do canal, mas eu acho que é mais sobre reflexões, porque de fato a gente até pode pensar que tem resposta para algumas coisas, porém, não sei se faz muito sentido, sabe? O universo e suas peripécias e suas múltiplas possibilidades. O ponto é que eu sempre fui uma pessoa muito focada quando eu quero muito uma coisa, ao ponto de que meu hiperfoco é, sei lá, vender os meus doces. Pá. Todo o resto perde sentido, todo o resto não interessa. E fico sempre lá no foco da venda do doce. Se vender doce foi um bom dia, se não vender doce foi um dia ruim. Se a semana vai chover um dia, semana ruim. Se vai fazer sol e eu vou vender semana boa. Cara, eu sou assim desde que eu me entendo por gente, não sei. Mas pelo menos desde acho que minha adolescência. Sempre fui muito assim. E eu não sei se começou com isso, acredito que não, mas das primeiras coisas que eu comecei a ter esse hiperfoco foi justamente com questão de academia. Eu tinha lá pra 12 anos quando eu comecei a me exercitar, 12 para 13, inicialmente sozinha, e depois numa academia, etc. E eu basicamente só pensava nisso, só fazia isso o meu dia, todos os meus dias, basicamente. Às vezes fazia mais de um treino, tipo, sozinha, e já ficava esperando pro próximo dia pra poder treinar, e não dava o tempo de descanso do corpo, etc. Então, enfim. E ao mesmo tempo parece que eu nunca consegui desenvolver, né, na época que isso era uma prioridade pra mim, o corpo dos sonhos, embora eu muito focasse nisso. Até que chegou um ponto na minha vida que eu percebi que meu biotipo é magro e que tá tudo bem, as pessoas são diferentes, eu dificilmente vou ter um corpo de paniquete de uma forma saudável e sustentável. Então, quando eu compreendi isso e comecei a me aceitar e me amar do jeito que eu sou, ai, uma clichê, uma máxima. Mano, não sei o que é, mas, véi, algumas coisas elas só são como são e são, enfim, são regras da vida, eu acho. Mas quando chegou um ponto que eu simplesmente compreendi que pra eu ter um corpo de paniquete, que eu me mirava muito, mano, queria um corpo daqueles. Que pra eu ter um corpo daqueles, eu preciso comer quilos de comida. Sempre os horários mesmo sem fome. E os exercícios. E, tipo, ao longo da sua vida. Eu faço assim às vezes pra poder eliminação. Ao longo da sua vida, compreende? Então, pra mim, sei lá, velho, tô sem fome. Ai, caramba, tô sem fome, mas vou lá, tenho que comer. Vamos lá pegar meus ovos, minhas coisas, etc. Velho, eu simplesmente comecei a colocar na balança e ver que aquilo não fazia muito sentido pra mim, sabe? E aí eu fui aceitando o meu biotipo e eu sou muito privilegiada.
queira ou não. Porque é o que a sociedade prega como um padrão, é você minimamente ser magro. Então, não é como se eu tivesse numa condição que estivesse prejudicando a minha saúde, que tivesse saúde física e mental, bioquímica, etc. Então, enfim, é aquela um pouco hipócrita, né? Tipo, é fácil se aceitar quando sua condição é aceita pelo menos pela maioria. Enfim, mas enfim, a gente fala sobre a nossa história e fala sobre os nossos processos, basicamente. Mas pontuando algumas coisas que fluem bem pra mim e o que não flui bem pra mim, por exemplo, isso que eu disse, academia, alimentação, corpo, são coisas que fluem bem pra mim, porque eu não foco mais nisso. Hoje eu faço academia meramente pra não ficar sedentária e pra minha saúde mental, basicamente isso. Só que eu já tô colhendo resultados e tem um mês e pouco que eu voltei. E eu tô tipo, oxe, sabe? Mas é porque antes eu tava não parada que eu nunca tô. Eu sempre caminho muito, sou bem ativa, mas assim, de exercício intencional, realmente eu tô um tempo sem fazer. E basicamente o corpo reage de alguma forma. Eu tenho uma alimentação minimamente decente, né? Adequada, isso contribui também. Só que o ponto é que o tempo ele vai passar de qualquer jeito, né? Independente do que a gente faça ou não. E aí chega dezembro e eu tô continuamente até lá, o meu corpo vai estar ainda mais definido, sabe? Embora esse não seja realmente o que eu tô buscando. Embora a gente olhe e a gente fala, opa, tá legal, né? Tá bacana. Mas, tipo, não é minha ênfase, não é meu foco. E aí a gente continua. Aprender um novo idioma, colinha aqui. Cara, eu comecei a estudar inglês com mais afinco, acho que foi em 2023. Ou foi. Não, não. Eu acho que foi em dezembro de 2022 que eu comecei com afinco, estudando sozinha, Duolingo, vídeo, legenda, botar as legendas em inglês. Ainda não vejo sem legenda, tá? Mas legenda em inglês, que já é uma boa, ótima transição. Com a pessoa falando inglês também. Enfim, lendo coisas em inglês, etc. E foi passando, sabe? E depois eu fui pro Cambly, etc. Então de lá pra cá, peraí que eu sou a matemática. Tem pouco mais de 2 anos que eu já tô estudando inglês certinho. E hoje eu consigo me comunicar bem, sabe? Não vem com assuntos técnicos e coisas assim, que aí eu bloqueio um pouco porque falta vocabulário e mais experiência, né? Em outros aspectos, né? Outros tópicos. Mas, num geral, uma conversa casual, eu consigo desenrolar. E quando eu não consigo, eu pergunto, mano, como é que eu faço se a pessoa souber o português e tal, e a gente tá praticando, ou, cara, eu não sei essa palavra, e tento trocar por outra, aí a pessoa me ajuda, porque, cara, é uma parada que eu tô nem aí, que, tipo assim, eu estudo porque eu sei da importância. Hoje em dia, por exemplo, eu vendo os meus doces e vendo pra turista. Muita gente só fala inglês. Muita gente fala outros idiomas, mas consegue se comunicar em inglês. Então, é a língua mundial, eu sei da importância. Eu já não moro no Brasil. Tô na Europa e possivelmente dentro dos próximos anos eu vá para um outro lugar que provavelmente vai se comunicar em inglês. Então, eu compreendo a relevância disso. Só que é uma parada que, tipo, eu faço meio que pela obrigação, né? É tipo academia, eu vou pela obrigação, tipo, da minha saúde física e mental, porque eu sei que é importante pra mim. O inglês, novamente, eu sei que é importante pra mim. E aí eu vou fazendo sem aquele peso, tipo, eu tenho que aprender inglês, tenho que melhorar inglês. Porque, velho, não vejo como isso agora vai transformar minha vida da água pro vinho. Compreende? Sei que vai ser importante, é importante, já tá sendo. Mas eu vou lá, faço um dia de cada vez, um pouco de cada vez. Recentemente voltei a estudar francês, que é uma língua que eu acho linda. Mas novamente sem muito peso, sabe? E aos poucos já tô vendo que eu já sei algumas palavras, algumas expressões. E cara, é sobre isso, mas novamente, sem peso. Porque, tipo, eu acho da hora. É bom você saber coisas diferentes também, sabe? Mas também, tipo, ok, se eu aprender em 1 ano, 2 anos, isso não vai ser um problema. Aí vem outras coisas, sabe? Estudo, relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento, mas, novamente, eu não boto uma ênfase nisso no sentido de
Não de irrelevância, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais importantes pra mim. Mas eu tento não concentrar toda a minha energia naquilo e depositar minha fonte de felicidade e salvação, etc. Então, o que eu percebo de padrão nessas coisas é justamente o foco, o peso, a energia, que no caso eu não coloco, eu deixo fluir. Em contrapartida, quando o assunto é grana, guys, a gente precisa falar sobre dinheiro, velho. Porque é uma coisa tão importante na nossa vida, sabe? E que conduz a gente para uma linha de mais conforto, de mais liberdade, de mais escolha, basicamente. A detenção ou a ausência dele na sua vida pode ser bem decisivo para a forma como você vai viver, para os ambientes que você vai frequentar. E eu não tô falando de ir pro restaurante chique. Guys, eu não tô falando de restaurantes. Eu tô falando de você ter a possibilidade de, por exemplo, no meu caso, atualmente empreendendo, e eu faço o meu ambiente de trabalho. Mas eu que já estive, acho que foi quase 1 ano e meio, nesses trabalhos subempregos, que provavelmente dentro dos próximos meses é possível que eu tenha que voltar para um part-time, pelo menos para poder, enfim, renovar meu visto, etc, parará. Mas é um ambiente que mentalidades que não, geralmente, não por mal, sabe, mas a gente já falou sobre isso em outro vídeo, mas mentalidades de escassez, de se manter naquela, de não ver para além daquilo. Quando você tem uma condição melhor, você pode frequentar outros lugares com outras mentalidades, sabe? Hoje em dia com a internet a gente consegue, se a gente quiser realmente, consegue já fazer nosso microambiente através das pessoas que a gente segue, acompanha, etc. Mas a gente não vive na internet o dia inteiro, né? A gente tem que trabalhar, etc. A maioria de nós, pelo menos. Então, aliado a isso, eu já falei em outros vídeos da minha questão de crença limitante, de escassez, que eu venho carregando como uma herança genética. Ai, eu não quero nem usar palavras negativas, mas. Meu Deus. Enfim, que eu tô há meses já nessa de me desvencilhar disso. Me desvencilhar e compreender que o universo é abundante, que não precisa ter medo, que, que tem várias formas de você conseguir grana e etc. E eu acho que o ponto disso tudo é o seguinte: eu basicamente deposito uma energia e um sentimento forte nessa área da minha vida, como se realmente isso vai me salvar. Quem me conhece sabe que das coisas que eu mais quero na minha vida é ser livre. E livre não é só financeiramente. Livre financeiramente, livre para me expressar, livre para dizer não, livre para impor limites sem ter medo de, o outro, dane-se o outro. Sabe, dane-se, porque eu não tô desrespeitando. Eu só quero me expressar, só quero ser livre, só quero ser, eu não quero ninguém me mandando e, sabe, sabe, me deixa em paz. Parece um papo de, meu Deus, menina, tá com problemas, mas é porque eu sempre me senti a minha vida inteira coagida e por todas as partes tentando ser a boazinha, por todas as partes tentando dizer sim o tempo inteiro, não desagradar, ser aceito e etc. E isso me sufoca até hoje de uma forma que, tipo, às vezes eu até me esqueço que eu não tô mais em circunstâncias assim e que eu posso simplesmente respirar, sabe? Respirar, especialmente hoje, 2025, eu tenho me sentido cada vez mais leve, cada vez mais livre, sabe? E o último grilhãozinho que eu tava tendo, eu consegui meio que me afastar um pouco, graças a Deus. E eu tô, enfim, não tô na minha plenitude, mas vou chegar com certeza. Então, com relação ao dinheiro, eu sempre tive uma boa mentalidade de como gerir, sabe? De como economizar. E mesmo na época que eu gastava um pouquinho mais, que hoje em dia mal isso, sempre tinha a parte do futuro, a parte do lazer, a parte do gasto fixo, né? Eu não sabia nem que existia essa expressão, custo fixo, mas sempre tinha a partezinha do futuro, né? Pra, sei lá, grandes sonhos, enfim, planejamentos. Era uma reserva de emergência, né? Que eu não sabia que era isso que eu tava fazendo, mas que eu fazia.
já desde quando eu era bem nova. Então, basicamente, o ponto não é como gerir. O ponto é como não é atrair, né? É fazer mesmo. Mais grana. Então, durante a vida inteira foi um foco e tem sido um foco de economizar cada centavo, mas não é sobre isso. É sobre fazer mais. Mas parece que quanto mais eu quero fazer mais e mais eu corro atrás disso, mais isso corre e se afasta de mim, entende? E aí eu paro pra pensar, cara, é sobre a ênfase, é sobre eu não tá deixando isso fluir, sabe, naturalmente. E é muito compreensível que cada um tem suas questões pra resolver, sabe? Ninguém é completamente resolvido em todas as áreas e todos os aspectos da vida. Às vezes você vê fulano, pô, velho, fulano 25 anos tá com a carreira feita, tem grana, tem isso, aquilo, mas tem problemas em outras áreas. Às vezes, ai, cara, fulano tem um relacionamento tão bom, mas é ruim na carreira, tá ainda patinando. Então, é completamente normal, sabe? É porque, assim, com a internet distorce muito a ideia e a gente pensa que as pessoas são bem resolvidas em tudo, né? Dá a sensação. Mas o ponto é que não. Elas mostram a faceta que, que mais privilegia elas. Não sei se é essa expressão, mas é tipo assim, o ângulo que eu saio melhor, sabe? É basicamente isso, como se fosse uma foto. E às vezes, parece que algumas coisas fluem muito bem, né, pra algumas pessoas. Tipo, olha lá, fulano, velho. Fulano parece que não faz nem esforço e tem, sei lá, XYZ coisa que pra mim eu considero importante. Mas às vezes porque pra fulano é uma coisa tão natural, sabe? E é muito louco. Aqui eu entro num ponto que eu acho interessante. As pessoas têm histórias de vida diferentes, têm heranças genéticas diferentes, têm heranças de pensamento, de mentalidade diferentes, compreende? Por exemplo, aqui em casa, eu e meu namorado, a gente tem relações diferentes com o dinheiro. Então, enquanto eu ainda, infelizmente, mas um fé em Deus, ainda vou melhorar isso. E tô trabalhando pra isso, tá? Ainda tem uma mentalidade de escassez. Ele, por sua vez, não compreende muito o que é passar uma vontade, né? Por assim dizer. Por exemplo, se eu quero economizar, eu vou lá e. Não, esse mês, sei lá, vamos supor que a gente sai pra comer 2 vezes por mês. Só que esse é um mês que eu preciso economizar. Olha, esse mês, não, a gente não vai sair pra comer. E pra ele não, tipo, aí chegou o dia que a gente sairia pra comer, tipo, ai, dane-se, vamos lá. É como assim, é uma mentalidade de que de abundância mesmo, sabe? É óbvio que são linhas muito tênues, você não pode também recair num ponto de banalizar uma pessoa que é consumista e refletida e não vê que o dinheiro tá jorrando pelas mãos dela. Mas é você perceber que, às vezes, numa situação, claro, casos e casos, mas o não sair pra jantar às 2 vezes não vai mudar a sua vida da água pro vinho, sabe? E que sim, o universo é abundante o bastante para te dar meios de que você consiga, é, sei lá, ter esse dinheirinho pra você separar e pra você sair pra jantar, sabe? E que você não precisa ficar, não, mais um mês, e aí recai naquela outra de que, não, só vou conseguir poder ter o direito de aproveitar a minha vida quando eu atingir X patamar. E se as coisas e o dinheiro fluem de uma forma na vida de outras pessoas? Então, parece que é quase tipo, tá aqui, tome pra você, sabe? De uma forma que justamente porque a pessoa só deixa ir. Sabe, obviamente, ela trabalha, ela faz as coisas, não sou uma idiota, tá, gente? Mas se ela não coloca um peso tão grandioso naquilo, a ponto de que, ai, se não tiver aquilo, tudo se acabou e nada mais faz sentido. E se a gente parasse e tentasse só confiar um pouco, sabe? Na vida, nos processos. Às vezes, como eu disse, as coisas têm um momento certo para acontecer na vida de cada um. Eu acredito bastante nisso. E às vezes a gente pensa que a gente tá ficando muito para trás, mas quando a gente vai ver lá mais pra frente, não faz tanta diferença assim. Veja, por exemplo, o inglês. Eu passei a minha vida inteira postergando estudar inglês
por simples e meramente preguiça. Veja, eu sempre tive um contato bem próximo com o inglês, acho que por volta dos 9 anos. Parece que tudo aconteceu na minha vida com 9 anos, mas enfim. Eu acho que por volta dessa idade eu conheci Rihanna, conheci Black Eyed Peas, e depois foi Lady Gaga, Justin Bieber, lá, etc. Enfim, não tô dizendo em ordem cronológica, mas acho que a primeira música em inglês que eu ouvi foi Rihanna ou Black Eyed Peas. Whatever. Tem Beyoncé também, Super Diva e tal. Eu sempre adorei ouvir a música em inglês. Eu sempre adorei acompanhar e tentar cantar igualzinho, porque eu gostava do cantar. E aí eu gostava de pronunciar igualzinho, e eu ficava, tipo, todo dia a dia. E, enfim, fluía leve pra mim, porque não era uma parada que eu colocava um peso, assim, tipo, minha vida depende disso. Mas eu adorava fazer isso, também é um ponto. Eu adorava fazer isso, e graças a isso, queira ou não, minha pronúncia de inglês, ela até é boa. Ela é razoável pra boa, vou ser justa. Porém, eu nunca tive muito interesse de ver a tradução e aprender e parará. Eu sempre fui muito negligente, eu admito. E principalmente, eu comecei muito nova no inglês, então eu já poderia há mais tempo estar numa fluidez melhor. Só que o inglês, ele só veio realmente ter um peso na minha vida, tipo, 2023, né, 2022, o final pra cá, que foi realmente quando eu mudei de contexto, de quando eu realmente comecei a ter mais contato com a língua e pessoas falantes. E agora eu paro e penso, cara, caramba, eu paro, penso, paro e lembro, cara. Quando eu dizia que ia estudar, aí eu parava, não, vou estudar espanhol, que é mais gostosinho. Ah, não, vou estudar Esperanto, tipo, quando eu assisti um filme Capitão Fantástico. Ah, não, vou estudar Esperanto, é uma língua que ninguém estuda, enfim, a sede diferentona. Beleza. Só que, tipo, agora eu paro e penso, mano, se eu fosse já fluente no inglês alguns anos atrás e não, tipo, eu não sou fluente, tá? E não tivesse desenvolvido essa habilidade agora, cara, dificilmente isso teria mudado a minha vida da água pro vinho. Entendeu? Eu não ia, agora que eu sou fluente, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou para os Estados Unidos. Dificilmente, meus amores, dificilmente, sendo bem honesta. Tá mais fácil isso acontecer hoje do que anos atrás. Então, cara, calma, sabe? Deixa fluir. Às vezes, a gente precisa que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente se desperte a coisas que a gente não tinha se despertado, sabe? Pra gente maturar uma parada que não estava maturada anteriormente. E, cara, não, você não tá atrasado com relação a nada. Eu não tô atrasada. E as coisas, elas estão acontecendo de acordo com a velocidade que elas têm que acontecer. Às vezes tem alguns eventos que você tem que passar antes de chegar naquele outro ponto. Então, entrega, confia, deixa fluir. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. E quando você vê que tá colocando muita ênfase, ao ponto de tá começando a gerar ansiedade e tudo, para, respira, se observa, olha, eu tô fazendo de novo. Como é que eu posso desviar o foco? E tenta. Se descobre nesse processo. E lembre, se não dá pra fazer nada agora, tá resolvido por agora. E amanhã é um outro dia, sabe? Então, é um processo de autoconhecimento, de melhora, porque é uma melhora, sabe? Acima de tudo para nós mesmos. Mas você vai conseguir, eu vou conseguir, e tá tudo normal, tá tudo como tem de ser, sabe? Então, deixa fluir. Beijão pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um comentário, fala alguma coisa, propostas de assuntos e vídeos para um futuro. E é isso, um beijão e tchau.